Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a entidade reguladora da saúde, Dr. Pimenta Marinho, Dra. Mariana Mota Torres, Professor Dr. Franklin Marques. Estamos nesta audição no âmbito da discussão da especialidade do projeto de lei 620, 15ª primeira, mantém o regime, apresentado pelo LIVRE, mantém o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso das pessoas com deficiência até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas. Nós temos uma grelha de tempos, 10 minutos à entidade, depois 3 minutos a cada grupo parlamentar aqui presente e uma segunda ronda, 1 minuto a cada grupo parlamentar e a resposta em bloco da ERS na primeira e na segunda ronda. E se me permitem, eu daria já a palavra à entidade reguladora nestes primeiros 10 minutos sobre o processo da especialidade deste projeto de lei apresentado. Muito obrigada. Então, muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, senhora Presidente da Comissão Parlamentar. É sempre um gosto para nós estar aqui presente. E também agradecemos o facto de, no mesmo dia, fazermos 3 audições, que evita outras deslocações, e isso para nós também é importante. Comigo estão os vogais do Conselho de Administração e o que aqui vamos referir sobre o atestado multiusos resulta da nossa reflexão e da reflexão de outros trabalhadores da IERS e, portanto, é nesse contexto que gostaria de apresentar. Portanto, em relação ao atestado multiuso e à questão de se manter o regime transitório para a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos e que prorroga a validade dos atestados médicos de incapacidade até que se recuperem os atrasos na realização de juntas médicas, vamos apresentar a nossa reflexão que deixaremos à vossa consideração. Para nós, a questão reside precisamente nos atrasos na realização de juntas médicas, que não é uniforme em todo o país, nem em todos os ACES, pelo que, no fundo, deveria equacionar-se a adoção de medidas para a melhoria deste acesso e agilização na emissão dos atestados. Quanto ao papel da entidade reguladora, apesar das juntas médicas em si mesmas não estarem sujeitos nem a registro nem a regulação da ERS, ao contrário dos estabelecimentos que assim são obrigados, entendemos que o mesmo é instrumental à obtenção de benefícios na área da saúde, uma vez que não concedem isenção de taxas moderadoras e isenção de custos com transporte não urgente. Para além disso, cabe também à entidade reguladora assegurar o direito de acesso universal e equitativo à prestação de cuidados de saúde nos serviços e estabelecimentos do SNS e garantir os direitos e interesses legítimos dos utentes. Desta forma, e por referência ao atestado multiusos, a ERS não possui uma informação respeitante a lista de espera de convocatórias das juntas médicas. Essa informação, considerando a responsabilidade da Subregência de Saúde, será da competência das ARS. Sempre que a ERS toma conhecimento de situações potencialmente lesivas dos direitos dos utentes, nos termos expostos anteriormente, procederá à respectiva análise e intervirá sempre que se afigure necessário no cumprimento das suas atribuições. Isto é, o respeito pelo regime jurídico das taxas moderadoras e regimes especiais de benefícios em vigor, nomeadamente a isenção ou reembolso de taxas moderadoras, o respeito pelo regime jurídico do transporte não urgente de doentes, nomeadamente a isenção dos custos com este transporte, e a correta prestação de informação e enquadramento do utente nos regimes jurídicos transitórios e excepcionais eventualmente aplicáveis. Estas são as questões de atribuição da ERS. Em termos da intervenção histórica da ERS, a ERS tem promovido a literacia, faz parte dos seus estatutos, com a elaboração de FAQs, tem respondido a pedidos de informação, quer escritos, quer por via telefónica, e dando resposta a essas solicitações dos utentes. Desde abril de 2022, a ERS tem uma categoria específica para avaliar e monitorizar os constrangimentos que há na emissão dos atestados multiusos e desde essa data até hoje a ERS teve 176 reclamações, sendo 145 a nível das ARS, 23 dos centros hospitalares e 8 das ULS. Em geral, as reclamações versam sobre demora na marcação da junta médica,
ou quer seja para primeiro pedido, quer seja para renovação dos atestados multiusos. No caso dos hospitais, em geral, teve a ver com, na altura em que foi prorrogada a questão dos doentes oncológicos e a não entrega atempada de relatórios médicos para o pedido dos atestados multiusos. Nas OLS, em geral, a demora na marcação da junta médica. Do ponto de vista da informação que a ERS dispõe, na perspectiva dos prestadores, maioritariamente os prestadores respondem que os requerimentos de pedido de junta médica são tratados por ordem de chegada, reconhecendo, contudo, que se verificam atraso na realização das juntas médicas. Alguns ACEs aguardam a constituição de juntas médicas. Como há muitos pedidos de junta médicas, impede a previsão de data de convocatória, isso é uma complicação. Muitos encontram-se a tomar medidas para recuperar o tempo de espera. Referem-nos também dificuldades no recrutamento de profissionais médicos habilitados e, no caso da oncologia, que chegou a demorar a implementação devido à obrigação, posteriormente, de ser necessário emitir circulares pela ACSS e, portanto, também atrasou esse processo. Do ponto de vista dos exercícios dos poderes de supervisão da ERS, a ERS tem intervindo junto dos prestadores de cuidados de saúde no sentido de estes garantirem o cumprimento do regime jurídico das taxas moderadoras e dos regimes especiais de benefícios e assegurando, quando isso há de ver, o reembolso das importâncias pagas a título de taxas moderadoras até aos 60 dias anteriores à data de confirmação de diagnóstico de doença oncológica. Tivemos vários processos de inquérito em 2016, 2018, 2021. Em termos de intervenção sancionatória, a violação do regime jurídico das taxas moderadoras configura a violação de regras relativas ao acesso aos cuidados de saúde, constituindo a prática de contraordenação prevista e punida nos termos da legislação aplicável. E, portanto, nesse sentido, a ERS tem desencadeado a instauração dos componentes sancionatórios ao abrigo dessas competências. Como conclusões globais, na nossa opinião, o projeto em análise visa a manutenção do regime transitório da emissão de atestado para os doentes oncológicos e a atribuição de um período de validade excepcional aos atestados multiuso já emitidos, quer dos doentes oncológicos, quer das pessoas com deficiência, considerando os atrasos na marcação e realização de juntas médicas. Na nossa opinião, a situação dos doentes oncológicos está relativamente salvaguardada pela consagração de um regime excepcional e pela dispensa da realização de junta médica. Os utentes que sejam beneficiários do atestado multiusos também veem a sua posição salvaguardada pela prorrogação da validade dos seus atestados. Sem prejuízo, a redação do projeto de lei oferece dúvidas interpretativas que importará saber se a prorrogação do prazo de validade dos atestados médicos multiusos abrange também aqueles utentes que viram a validade dos atestados prorrogados até 31 de dezembro de 2022, ao abrigo do regime excepcional constante do artigo 5º do DL número 10 a 20 de 13 de março e que atualmente tem o seu atestado caducado. As medidas previstas no projeto de lei só cessarão quando o prazo médio para a realização de junta médica registada a nível nacional for de 60 dias. A posição deste prazo é benéfica para os utentes visados neste projeto de lei, uma vez que, em nossa opinião, denota maior segurança e eficácia a manutenção destas medidas. Achamos que é difícil aferir isso, como é, a nível nacional, medida essa média dos 60 dias. Por outro lado, o projeto não parece salvaguardar situações de novos pedidos de atestado médicos multiusos, ficando estes requerentes mais desprotegidos face aos utentes visados neste projeto de lei, na medida em que não beneficiam da dispensa de constituição de junta médica, não beneficiam da prorrogação de validade dos atestados médicos multiusos aplicável aos utentes que já são portadores do mesmo e estão, por isso, dependentes da realização de juntas médicas compostas ao abrigo do regime excepcional previsto no Decreto-Lei nº 10/2020, 13 de março, mas cuja manutenção não está vinculada ao cumprimento do prazo médio para a realização de junta médica registado a nível nacional de 60 dias, ao contrário das medidas previstas no projeto de lei.
Assim, não obstante a importância de um regime excepcional e transitório que acautela estas situações, o problema de fundo reside precisamente nos atrasos na realização de juntas médicas, pelo que deveria, em nossa opinião, equacionar-se a adoção de medidas para a melhoria deste acesso e agilização da emissão dos atestados. Importa também salientar que estará previsto até ao final do ano que terminem as ARS e, portanto, há competências que estão previstas para as ARS e, se isso acontecer, deve ficar claramente definida quem competirá a essa tarefa. Já era isto. Muito obrigada, Dr. Pimenta Marinho. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos nesta primeira ronda. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Andrade. Até 3 minutos, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimento em nome do Partido Socialista o Dr. Pimenta Marinho, a Dra. Mariana Mota Torres e o Professor Dr. Franklin Marques, dando-nos as boas-vindas a esta Comissão de Saúde, agradecendo todos os esclarecimentos que já nos apresentaram e certamente aqueles que nos vão continuar a apresentar ao longo desta audição e para que possamos ter um trabalho mais informado sobre esta matéria. E sobre o assunto que motivou esta audição, eu quero deixar uma nota inicial para que fique claro, que é o Partido Socialista tem bem presente esta realidade dos atrasos na realização das juntas médicas, atrasos que vão além daquilo que está previsto na lei. Portanto, é uma realidade que nós não negamos, não mascaramos e por isso mesmo é que estamos aqui a trabalhar para que possamos alcançar uma solução. E para responder a todos os portugueses que esperam do Estado Social, aliás, uma resposta nos momentos mais difíceis. E, portanto, todas estas considerações que faço não são um exercício de mera retórica, têm por base algumas medidas que fomos adotando ao longo dos tempos. Desde logo, desde junho de 2020, a constituição das juntas médicas passou para a alçada das administrações regionais de saúde. E sobre esta questão, a primeira questão que lhe quero colocar é precisamente se acham que esta alteração deste paradigma, da resposta estrutural, da maneira como ela estava montada, se acham que foi um ganho efetivamente para as populações, porque os dados que temos é que até à data foram constituídas mais 142 juntas médicas e para o efeito foram alocados a este trabalho mais de 3 centenas de médicos, o que permitiu só em 2022, por exemplo, serem realizadas mais de 86 mil juntas médicas e emitidos mais de 100 mil atestados médicos de incapacidade multiuso. A par disto foi emitida uma série de legislação, uma série de novas regras, digamos assim, que permitiram dar resposta neste período, sobretudo após o período de pandemia, durante e após o período de pandemia, nomeadamente, como já foi referido, a prorrogação da validade dos atestados médicos de incapacidade que caducavam até 2021, até 31 de dezembro, caducavam, aliás, até 2021 e 2022, até 31 de dezembro de 2023. E, portanto, isto também nos parece uma ferramenta importante para que as pessoas pudessem continuar a ter acesso a estes benefícios que a lei confere. Foi produzida também a legislação que passou a permitir a emissão dos atestados médicos de incapacidade multiuso com dispensa presencial do interessado para um conjunto de patologias que estavam, aliás, referenciadas na lei. Foi implementado, como foi referido, um regime transitório para a emissão dos atestados médicos de incapacidade multiuso, sobretudo para os doentes oncológicos, que atribuíam um grau mínimo de incapacidade de 60%, num período inicial de 5 anos. E se este período já tivesse passado, esse atestado era prorrogado. Portanto, todas estas ações que foram adotadas parecem-nos concorrer positivamente para aquilo que é o objetivo, que é fazer com que as pessoas tenham acesso cada vez mais às juntas médicas e tentar diminuir as filas de espera. E, portanto, pese embora não podemos desvalorizar todos estes ganhos, estamos de acordo com o Sr. Doutor quando diz que é importante haver uma revisão mais global. Aliás, está previsto no Orçamento de Estado para 2023 a criação de um grupo de trabalho que faça realmente isto, que faça uma avaliação mais genérica da Lei de 202, que estabelece o regime de avaliação das incapacidades, de forma a podermos fazer uma avaliação mais global e não termos
quase como pensos rápidos, que tentamos ali atenuar as situações, mas que possamos dar aqui uma resposta mais integrada. E pergunto se efetivamente parece-nos que sim, de acordo com esta nossa visão. E este trabalho sendo feito, e termino, Sra. Presidente, parece-nos que é importante que seja feito de uma forma integrada e estruturada, ou seja, com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Segurança Social e com o Ministério das Finanças. E pergunto também se concorda e se acha importante haver este trabalho articulado com todas estas entidades. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PST, a Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, e um cumprimento especial à entidade reguladora da saúde, na pessoa do Dr. Pimenta Marinho, da doutora Mariana Mota Torres e do professor Dr. Franklin Marques. Agradecer desde já os contributos iniciais que nos pôde dar no decorrer desta audição e dizer-lhe, Sr. Presidente, que há aqui matérias que nos preocupam. O Partido Socialista acabou de dizer que tem consciência da realidade e que não mascaram, mas também não mascaram os números, não mascaram os dados, mas também não apresentam soluções. Aliás, o Governo apresentou a proposta de lei número 45, que, de entre outras, pretende a revogação da lei número 14 de 2021, que permitia o regime transitório que estamos agora aqui a discutir com este projeto de lei do LIBRE. Depois também fala aqui o Partido Socialista, e acho que era importante nós percebermos, o Orçamento de Estado consagrou a criação de um grupo de trabalho para estudar estas matérias, mas estamos nós em maio de 2023 e onde é que está este grupo de trabalho? Já começou a iniciar a sua atividade, já começou a estudar quais são as soluções para resolvermos este problema das juntas médicas, porque se não houver o atestado médico multiuso, os doentes continuam a ficar para trás. E estamos a falar de doentes, de pessoas vulneráveis, de pessoas com deficiência, de doentes oncológicos que de um momento para o outro veem o desmoronar da sua vida, e se nós não encontrarmos soluções para que esta falha na emissão dos atestados, que deveria ocorrer no prazo de 60 dias, e em alguns casos, não tocaram aqui nesses números, mas em alguns casos nós temos denúncias que são 2 anos e mais. Isto depois impede não só a questão das taxas moderadoras, que o Sr. Presidente diz que fica resolvido, mas impede o acesso a benefícios fiscais, acesso a muitas outras questões como veículos adaptados e por aí fora, que são fundamentais para a vida destas pessoas, e nós não podemos continuar a compactuar com isso. Depois dizer que não só os grupos parlamentares estão preocupados, mas também a Sra. Provedora de Justiça já alertou para esta questão, e continuamos a não ver a ação da parte do Governo. E aqui o que importa perceber, Sr. Presidente, é se os direitos das pessoas portadoras de incapacidade têm sido ou não, ou estão a ser respeitadas pelo Governo, não só em termos de tempo de demora da decisão sobre os pedidos de atestado, mas com o reconhecimento e salvaguarda dos seus direitos. Era importante vermos isso esclarecido. Eu falei aqui na questão dos 2 anos, era perceber se neste caso a IERS tem dados, fiquei a perceber na exposição inicial que à partida não deveriam ter, mas era importante perceber se têm reclamações relativamente a estes 2 anos de atraso ou mais sobre os pedidos, e se isto, de certo modo, muitas das vezes leva a que as pessoas até não recorram ao pedido do atestado só porque têm que esperar este tempo. Depois, se concordam que as atuais circunstâncias se justifica a manutenção deste regime transitório de emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos, e se a prorrogação da validade do atestado multiuso das pessoas com deficiência, se no vosso entender deve ou não se manter, porque, como disse, a proposta de lei do Governo vem revogar a lei que mantinha esse sistema transitório. E para concluir, Sra. Vice-Presidente, perceber, e o Sr. Professor falou aqui do problema de fundo, são os atrasos, perceber se já alertaram o Governo para isso e se já disseram ao Governo que soluções é que podem adotar para minimizar estes atrasos que prejudicam as pessoas, e nós, a Partido Social Democrata, preocupamos-nos com esta questão e queríamos ver uma solução rápida e urgente, perceber se a IERS já deu essa informação ao Governo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Senhores Deputados, Dr. Pimenta Marinho, mais uma vez bem-vindo aqui. Hoje veio falar sobre atestados multiuso, atestados médicos, das juntas médicas que sabemos que estão atrasadíssimos em Portugal. A Sra. Provedora de Justiça já veio dizer, até aqui nesta casa, que teve em 2022 263 queixas, que no ano anterior, 2020, tinha tido 300 e que em 2020 tinha tido 254. O número que disparou brutalmente, porque em 2019 tinha tido apenas 36 queixas. Eu ouvi a sua exposição inicial com muita atenção. O Dr. Pimenta Marinho disse que a ERS tinha tido 177 reclamações. Eu queria perguntar se essas reclamações foram só referentes, se está a referir apenas a 2022, ou o que é que está para trás também para 2021 e para 2020, porque a Sra. Provedora de Justiça refere, de facto, um enorme aumento, um brutal aumento desde 2019. É óbvio que este aumento tem a ver com a pandemia, com o Covid-19 e com a divergência total do nosso SNS para um combate monopatológico, digamos assim, deixando tudo o resto em stand-by, mas já ultrapassámos essa fase e era já a hora de ser ultrapassada essa fase. Porque, aliás, o próprio Ministério da Saúde disse, já em outubro de 2022, que estava consciente desse atraso e que queria fazer algo. Só que, apesar de dizer que queria fazer algo, não faz. O Sr. disse, obviamente, que há muitos ACES que estão à espera de juntas médicas serem constituídas. Eu queria saber quais é que são e em que zonas do país é que esses ACES ainda estão à espera de juntas médicas para serem constituídas. Porque enquanto temos o Ministério da Saúde a não constituir juntas médicas e a não recorrer a outros meios para ultrapassar estas listas de espera, temos o Ministério da Saúde, que o Ministério da Educação, peço desculpa, que em setembro do ano passado anunciou publicamente que ia contratar 7.500 juntas médicas, Sr. Doutor, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, 7.500 juntas médicas aos privados para fiscalizar as baixas médicas dos professores. Ou seja, quando é para o Estado poupar dinheiro com as juntas médicas e fiscalizar as baixas, então aí já se contratam juntas médicas privadas. Quando é para atender à vida das pessoas com problemas oncológicos, problemas com deficiências e problemas de saúde graves, em que o Estado depois vai ter que gastar dinheiro a atender as necessidades dessas pessoas, então aí já estas soluções já não são tidas em conta. E relativamente ainda às 177 reclamações que o Sr. Presidente disse que tinha recebido na ERS, queria saber quais é que terminaram em processos, em contraordenações e em sanções, porque era bom que a ERS também levantasse processos consequentes das 177 queixas que recebeu, presumo eu, para 2022, mas fará o favor de esclarecer. Também gostava de saber se a ERS tem conhecimento de algum plano estratégico do SNS para melhorar o funcionamento e a eficácia das juntas médicas, que não sejam apenas a constituição de grupos de trabalho, e se sim, quais é que são essas alternativas que estão a ser identificadas. Também se existem normas ou regulamentações estabelecidas pela ERS para garantir a eficiência e a qualidade destas juntas médicas e se essas normas estarão a ser devidamente cumpridas. E também gostaria de saber se, de facto, considera que este regime transitório para a emissão de atestado de incapacidade para os doentes oncológicos é adequado ou se é adequado também para aqueles que pedem de início este atestado, ou seja, quando vem para uma primeira avaliação sendo como doente oncológico ou com qualquer outra deficiência. E também gostaria de saber a sua opinião sobre o caso neste momento em Portugal, ser obrigatório para, por exemplo, um amputado ter a mesma que requerer ter a caducidade do seu atestado multiuso. Se acha normal que uma pessoa que seja amputada tenha que recorrentemente ter que pedir o mesmo atestado multiuso quando o membro está amputado, e isto serve para o exemplo do membro amputado ou para qualquer outra patologia que não tenha reversão possível. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Até 2 minutos, por favor. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Bom dia, caras e caros colegas deputados da Comissão de Saúde, e bom dia também aos representantes da entidade reguladora da saúde. Muito obrigado por estarem aqui connosco, pelos esclarecimentos que já deram e
pelos que ainda vão dar às perguntas que fazemos. E esta questão dos atestados multiuso e do atraso na sua emissão, das dificuldades em ter juntas médicas que consigam dar vazão à quantidade de pedidos e do facto de tudo isto se ter agravado com a pandemia, tem levado o LIVRE a apresentar várias iniciativas, sejam iniciativas legislativas como esta que nos traz aqui hoje, sejam propostas de alteração orçamental, como aquela que já foi várias vezes aqui referida, de constituição de um grupo de trabalho, para poder, de certa forma, aliviar o trabalho das juntas médicas, determinando quais é que são as patologias que não precisam ou de uma avaliação recorrente ou de todo de uma avaliação, quando, por exemplo, podem ser comprovadas através de teste genético. Podemos, claro, falar acerca dos critérios de fiabilidade documental para saber que aquele teste genético pertence àquela pessoa e que aquela pessoa tem aquela incapacidade, mas não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que tem uma trissomia 21, por exemplo, ter que esperar anos até que aquela pessoa seja apresentada a uma junta médica para estar lá 30 segundos, a junta médica olhar para o cariotipo e identificar que é aquela pessoa, e menos sentido ainda faz que ela tenha que ir de 5 em 5 anos, porque se trata de uma patologia que, tal como outras que já foram aqui referidas, não tem até agora hipóteses de reversão. No caso, no entanto, esta nossa proposta legislativa vem na sequência de um pacote de revogações que o Governo apresentou, que têm a ver com, no fundo, com exceções criadas na lei durante o período da pandemia, que a maior parte delas já não se justifica e muito bem tiveram uma, digamos que uma aceitação, uma aprovação bastante grande aqui na Câmara de leis que valia a pena revogar. O LIVRE achou, e ainda bem que tem também algum consenso nesse sentido, que no que dizia respeito ao regime transitório que havia com justificação na pandemia para a emissão do atestado médico de incapacidade multiuso para doentes oncológicos, que fazia sentido, dados os atrasos que estamos a viver e que subsistem para lá da pandemia, com uma base, digamos, de justificação diferente, manter esse regime transitório. A pergunta que lhe queria fazer é: que critérios pensa que devemos ter para aferir o fim deste regime transitório, ou seja, em que ponto deveríamos estar para também aqui poder acabar com o regime transitório? E, em segundo lugar, que reflexões se lhe oferecem para o trabalho que este grupo de trabalho deve desenvolver para poder aliviar, no fundo, o volume de trabalho das juntas médicas, em termos de critérios, princípios gerais ou casos concretos nos quais poderíamos dispensar a ida à junta médica ou dispensar a reavaliação da condição. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. Pimenta Marinho, agora para responder em bloco a estas questões aqui deixadas, até 12 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vamos cá ver. O Decreto-Lei das Juntas Médicas é de 1996 e aqui no relatório da Comissão Parlamentar dizia que, de facto, com vista a eliminar o atual passivo de processo em lista de espera, considera importante que seja estruturada uma revisão mais profunda que avalie as circunstâncias procedimentais e conjunturais subjacentes à emissão do atestado médico de incapacidade. Depois de 96 nós tivemos a reforma dos cuidados de saúde primários. Mudou, a informatização dos serviços mudou completamente. Hoje o acesso à informação é completamente diferente. Quando estamos aqui a falar também, portanto, hoje, de facto, também é assimétrico esta questão de dizer que em alguns ACES há dificuldade, quer dizer, que se Lisboa tem o número de utentes sem médico de família, de certeza que será mais difícil constituir juntas médicas. Por outro lado, também há uma série de benefícios que são concedidos que não sei se faria sentido saírem da saúde e passar, por exemplo, para a segurança social. E, portanto, acho que se deveria, e depois desburocratizar, quer dizer, se há muita informação que é clínica e que está eletrónica, as juntas médicas podem ter acesso a essa informação e, a partir daí, elaborar e conceder as alterações. Isto é um martírio para os doentes, é uma dificuldade para os doentes, mas é uma dificuldade também para os médicos de família e depois também para os médicos hospitalares, embora nos médicos hospitalares muitas vezes tem a ver mais com a questão da oncologia, mas se calhar haveria outras situações que também poderiam eventualmente passar e passar esses atestados.
Mas isto também exige formação, quer dizer, eu não sei calcular a incapacidade. É preciso que os profissionais também tenham formação para poder calcular corretamente a incapacidade. Eu não sei, por exemplo, se a questão do amputado se dá logo 60%, não faço ideia, mas é preciso que as pessoas tenham formação para poder, num processo justo, atribuir essa incapacidade. E, portanto, acho que a questão dos hospitais passarem já os atestados, no caso dos doentes oncológicos, é uma mais-valia, retirou muitos doentes das listas das consultas dos médicos de família, abrindo portas para outros atendimentos e não obriga o doente a andar para trás e para diante. E, portanto, eu acho que esta discussão ampla, envolvendo os diferentes parceiros e ver o que é que pode estar na saúde e o que é que pode estar na segurança social, por exemplo, na minha opinião, mas é uma opinião pessoal e eu que era médico de família e via bem o que os doentes passavam sobre isso e, portanto, acho que valeria a pena. Do ponto de vista os direitos dos doentes, eles são salvaguardados na questão dos benefícios fiscais, aquilo é retroativo, apesar de tudo, desde nem todos, por o que eu li, parece-me... Não, prestações, não, estou a dizer da parte fiscal propriamente dito. Esses não são, e, portanto, por isso é que eu acho que deveria haver uma reformulação mais profunda da atribuição destes benefícios. Em relação às reclamações, nós, de facto, a partir de 1 de abril de 2022, começámos a monitorizar, a ERS começou a monitorizar com mais detalhe, e, por exemplo, em termos da ARS, nós tivemos em 2021 2 casos, 2022 104, 2023 até agora 39, portanto, há 145. Dos hospitais, tivemos 23, sendo 18 de 2022 e 3 de 2023. E nas ULS, 5 em 2022 e 3 em 2023, em termos de reclamações. Eu não lhe posso agora dizer quantos processos de reclamações deram processos. Agora, sempre que há uma reclamação e que há, no nosso caso, que intervemos na questão das taxas moderadoras cobradas indevidamente, atuamos para que elas sejam devolvidas a quem as cobrou, a quem foram cobradas indevidamente. Não sei se respondi a tudo ou se há alguma questão que... Resumido, eu acho que era uma reforma global que permitisse que os cidadãos acedessem com mais facilidade, sem andar a pedir informação ao médico de família, que leva para a junta médica, depois a junta médica tem de ver sempre presencial o doente, porque é que muitas vezes não pode consultar esses dados que estão no S-Clínico, por exemplo, quer dizer, em vez de andar com papéis, e repensar se algumas destas validações também se não podem ser feitas em articulação com a Segurança Social, porque quando nós vemos alguns dos benefícios, apareciam-me doentes, o doutor passa-me uma declaração que é para eu ter desconto no passe social ou nos transportes. Não me parece que seja no médico de família que estejamos a ocupar quando há, em muitos locais, dificuldade na marcação de algumas consultas. Muito bem. Dr. Pimenta Marinho, penso que estão os esclarecimentos, já não sei se quer passar a palavra mais alguma. Passamos à segunda ronda, então. Nesta segunda ronda, senhores deputados, até 1 minuto, por favor. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a deputada Sofia Andrade. Muito obrigada, Sra. Presidente, e obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos que nos prestaram. E deixem-me dizer, em respeito pela verdade, e aqui recordando a Sra. Deputada do PSD, quando diz que o Governo não apresentou soluções, Sra. Deputada, isto não é verdade. Aliás, não é verdade porque houve uma nova forma de poderem ser constituídas juntas médicas e foram constituídas mais juntas médicas, houve a prorrogação da validade dos atestados médicos, houve a dispensa presencial da observação dos interessados por uma série de patologias, houve o regime transitório
para os doentes oncológicos e, portanto, eu acho que esta é uma matéria que é tão sensível e porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar da qualidade de vida das pessoas e, portanto, esta demagogia com que alguns querem tratar este assunto, acho que não se compadece com a urgência e com a importância que ele realmente tem. E dito isto, uma última questão que lhe gostaria de colocar tem que ver com a questão que falou da desburocratização de processos. É conhecido já que o Governo está a trabalhar no sentido de implementar uma base de dados centralizada, às quais as administrações regionais de saúde vão comunicando toda a informação que está relacionada com as juntas médicas, ou seja, informam o local e a data em que são realizadas, qual é o resultado, e para este efeito podem recorrer, aliás, para fundos do PRR ou de outros instrumentos da União Europeia. E, portanto, parece-nos também que esta é uma questão que é importante, porque vai fazer precisamente aquilo que falávamos, de desburocratizar o processo e tentar agilizar e tornar aqui todo este acesso de uma forma mais célere. E pergunto-lhe também qual é a sua opinião sobre este ponto. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o parlamentar do PST, Sra. Deputada Helga Correia. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Agradecer desde já os contributos dados. De qualquer forma, fica por responder relativamente àquilo que são os contributos que entendem sobre esta matéria, se já os deram ao Governo no sentido de solucionar esta questão. E depois, Sra. Deputada Sofia Andrade, quando fala em demagogia, certamente não é o Partido Social Democrata que a está a fazer, porque foram criadas mais juntas médicas. Acabou o Sr. Presidente de dizer que já se aguardam a constituição de muitas juntas médicas. Eu gostava de saber, dessas 170 que fala, novas, quantas é que foram constituídas e quantas é que ainda não saíram do papel. E falaram aqui também da contratação, a IERS, da contratação de pessoal para a criação destas juntas médicas. Dizer que elas são criadas, elas saírem do papel e irem para o terreno responder às pessoas, eu gostava de saber quantas é que estão. Porque falava há bocado dos benefícios fiscais, mas também é importante as prestações sociais. Nesta Casa, o Partido Socialista chumbou a retroatividade relativamente às prestações sociais de inclusão, porque todas as pessoas que aguardam por junta médica e pelo atestado médico ficam para trás, não têm direito à prestação social de inclusão com retroatividade. Se nós estivermos a falar de 2 anos ou 3 de atraso, estas pessoas continuam a aguardar. E era importante perceber qual é o modelo que aqui o Sr. Presidente fala na questão de sair da saúde para a segurança social. Isto já foi proposto ao Governo, era importante perceber se a IERS já propôs ao Governo esse modelo de simplificação e de passar para a segurança social esta questão. Porque darmos soluções é importante, mas que elas cheguem ao terreno e cheguem às pessoas é fundamental para que elas não continuem, como eu disse, relativamente à prestação social de inclusão, ficarem para trás, porque isso é decisivo naquilo que é a vida destas pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Jorge Galveias, faz favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados, os senhores membros do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Há uma série de pequenas, grandes questões que gostaria de vos colocar. No parecer recebido da Associação Portuguesa de Deficientes, segundo a APD informa, eles concordam com o objetivo da proposta apresentada. No entanto, a Associação ressalta a necessidade de contemplar soluções para aqueles que solicitam o atestado de incapacidade multiuso pela primeira vez. Consideram inaceitável que as pessoas com deficiência tenham de esperar 2 anos por uma avaliação, ficando totalmente desprotegidas, tanto social quanto fiscalmente. A APD sugere também que a proposta inclua medidas para acelerar o processo de avaliação para todos os casos e não apenas para os doentes com cancro. Quanto à prorrogação dos atestados médicos de incapacidade multiuso, propõe que até uma nova avaliação seja feita, seja considerado inevitável garantir o acesso contínuo aos benefícios fiscais. Já a Liga contra o Cancro sugere a manutenção do regime transitório proposto, além da constituição de um grupo de trabalho que estude e proponha um regime definitivo de avaliação do grau de incapacidade e emissão dos atestados. Nós ouvimos falar em grupos de trabalho permanentemente.
Mas o facto é que não vemos resultados nem de grupos de trabalho, nem de trabalho de grupos de trabalho. E isto é um caso que não vem deste ano, não vem desta legislatura, vem já da legislatura anterior. E, entretanto, os problemas sucedem-se, as pessoas continuam a adoecer e a não ter respostas e soluções para os seus problemas. Também a Liga Portuguesa contra o Cancro recomenda que os doentes oncológicos continuem a beneficiar do regime transitório, especialmente no caso de reavaliações. Uma questão colocada por provedores de justiça, uma questão a ser esclarecida é a entidade competente para emitir um modelo de atestado de doentes oncológicos que são diagnosticados e tratados em unidades de saúde privadas. Deixo como questão qual a recomendação da ERS em relação à entidade competente para a emissão do modelo de atestado de doentes oncológicos diagnosticados em unidades de saúde privadas. Existe alguma orientação ou regulamentação específica a esse respeito? E já agora, em relação às duas questões colocadas anteriormente sobre os professores e sobre o problema dos amputados, a menos que acreditem em milagres, que um amputado, o braço lhe volta a crescer, gostaria de ouvir a vossa resposta. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Dr. Pimenta Marinho, para responder até 5 minutos, por favor. Muito obrigado. Bem, quanto à desburocratização é fundamental e eu penso que, e agora não em termos da ERS, mas em termos, tendo sido médico de família, nós estamos assoberbados com papéis, declarações e os doentes precisam de declarações para tudo. Acho que quando se pensa em qualquer avaliação, temos que ter em conta o que é que podemos retirar para retirar trabalho e dificuldades aos doentes. E, portanto, e hoje, com a informatização que há hoje, em 96, não havia computadores no centro de saúde, praticamente. Hoje temos tudo informatizado, portanto, há uma base de dados de informação sobre a situação clínica de cada doente que permite facilmente aceder a informações e validar diagnósticos, problemas ativos, problemas resolvidos e, portanto, nesse aspecto acho que é importante ter isso em conta. Depois de 96 evoluiu muito e, portanto, acho que valia a pena ter em conta essa situação. Quanto a contributos ao Governo, bem, nós entramos na ERS só em 15 de fevereiro e, portanto, este não foi ainda é relativamente pouco tempo. Depois a doutora Mariana também aqui poderá explicar um bocadinho mais do nosso âmbito de intervenção e, portanto, nós atuamos face àqueles problemas que existem sempre e, portanto, também não colocamos de parte, achamos que podemos dar esse contributo e por isso também nos estão aqui a ouvir e portanto, com certeza que podemos dar alguns contributos. Relativamente à questão, a declaração de doença oncológica pode ser passado nos hospitais públicos e nos hospitais convencionados, que sejam privados e que tenham convenção. Não restringe só aos hospitais públicos no caso da doença oncológica. E, portanto, acho que isso que se deve manter, não faz sentido que não se mantenha, seria dificultar ainda mais a vida às pessoas. A questão dos amputados, eu volto a dizer, não ponho em causa, mas não tenho a experiência, nunca participei em nenhuma junta médica para a atribuição de incapacidade e, portanto, não faço ideia, não me posso pronunciar. Há uma questão que também poderia eventualmente acontecer, que é, por exemplo, também em algumas regiões onde há mais dificuldade, por exemplo, poderem contratar médicos aposentados para poder fazer participar nessas juntas, que em alguns locais existe já e, portanto, também seria uma boa medida porque muitas vezes os médicos estão pressionados e não querem já fazer consultas, mas se calhar não se importariam de fazer 1 ou 2 períodos ou 3 períodos por semana para ir fazer estas juntas e isso aliviaria muita pressão, especialmente onde há muitos utentes sem médico de família, não é? A doutora Mariana só explica aqui do âmbito de intervenção da ERS e daquilo que é do nosso papel.
Bom dia a todos os presentes. Sim, no fundo era fazer um pequenino apanhado final que pensamos que responderá a grande parte das questões. Na apresentação inicial do Dr. Pimenta Marinho, parece-nos que terão sido abordadas as questões centrais. Há aqui um aspecto importante que não nos cansamos de repetir, mas a verdade é que é preciso diferenciar o que é a intervenção regulatória da definição de políticas de saúde e, portanto, neste quadro, também é importante balizar em que momento, quando e em termos de oportunidade é adequado ao regulador emitir uma recomendação no sentido de regulamentação de certas matérias, já o fizemos historicamente em questões centrais, e com isto não digo que esta seja uma matéria que esteja fora da possibilidade de uma recomendação ao Governo, mas ainda não foi feita e também realmente estamos há pouco tempo nestas funções. Parece relevante o quê? Em termos de intervenção da entidade reguladora da saúde, a emissão destes atestados médicos de incapacidade multiuso releva no ponto de vista da tutela dos direitos e dos interesses dos utentes e, portanto, na medida em que se identifica que haja uma potencial violação destes direitos, que a ERS tem procurado acautelar a sua intervenção. E depois, claramente, no regime das taxas moderadoras e de transporte não urgente. Como focos centrais da intervenção face ao que eram os dados e o que são ainda hoje os dados disponíveis na ERS sobre esta matéria, muito tem assentado de facto na literacia, na promoção da literacia do utente. Publicamos até umas FAQs relativamente a esta matéria que têm em vista, no fundo, auxiliar o utente no caminho que deve percorrer no sistema de saúde para a obtenção destes atestados médicos, mas depois passa muito pelo tratamento que é oferecido às reclamações e, portanto, uma das questões colocadas já antes eram recepcionadas reclamações sobre esta matéria, mas caíam, digamos, na matéria do acesso lato sensu. Só a partir de 1 de abril de 2022 é que criamos a tipificação específica e, portanto, temos dados mais concretos relativamente à recepção de reclamações nesse período e que foram os que o Dr. Pimenta Marinho anunciou e diferenciados consoante neste período de 3 anos, incluindo o presente ano, e por administrações regionais de saúde, o LIS e resposta hospitalar. Também na apresentação inicial, no fundo, foi exposta o que foi a análise jurídica deste projeto feita pela ERS, numa lógica de cooperação. Temos, aliás, também noutros grupos de trabalho em que já foi pedida a nossa participação, evidenciado qual é o nosso entendimento jurídico e qual é até algumas sugestões que algumas foram apresentadas agora nesta audição de Comissão de Saúde, mas que, digamos, não seja esta solicitação, em princípio, este tipo de apreciações não serão emitidas pela entidade reguladora da saúde. De forma objetiva, em termos do presente diploma, acho que também resultou claro que para a ERS estas serão sempre medidas transitórias e temporárias e, como a razoabilidade indica, uma medida transitória não é esperado que seja uma solução definitiva e não o pode ser. E, portanto, será uma medida que tende a colmatar e a salvaguardar alguns direitos, particularmente dos doentes oncológicos ou em caso de renovação e, portanto, há aqui desde logo um ponto a assinalar, que é eventualmente a falta de cobertura do acesso à primeira emissão de atestado médico noutras patologias que não a doença oncológica e que parece não estar coberta neste projeto e, por outro lado, desencadear as medidas que se entenderem por adequadas, numa lógica de definição de política de saúde, para que se garanta o cumprimento tempestivo e a agilização da emissão destes atestados. A agilização da emissão destes atestados pode implicar, claro, verificar em que situações é que são requeridos, em que caso é que se justifica a permanência cadenciada, a presença cadenciada, porque é uma situação em princípio imutável e, portanto, várias questões que foram aqui suscitadas terão que ser necessariamente abordadas no grupo multidisciplinar que será constituído. Caso contrário, não teremos agilização. A informatização das bases de dados, ficheiros clínicos, é claro, isto parece evidente, uma mais-valia para várias finalidades em termos de funcionalidade do sistema de saúde, não só para esta. Penso que é isto. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, doutora Mariana Mota Torres, doutor Pimenta Marinho, professor doutor Franklin Marques. Faz favor, Sra. Deputada. Eu, se me permite, ficou por esclarecer se as novas juntas médicas estão todas em funcionamento, que era importante perceber.
Nós não temos informação sobre isso. Podemos perguntar, mas não faz parte, habitualmente, não perguntamos quantas juntas médicas e onde é que existe. Não faz parte da nossa intervenção. Quem gera isso é o Ministério da Saúde, são as ARS, os agrupamentos de centros de saúde, mas eu pressuponho, quer dizer, quando se vê que há atraso, significa que deve haver atraso também na constituição e dificuldade na constituição dessas juntas médicas, não é? Muito bem, muito obrigada. Nós então terminamos esta primeira audição, voltaremos à segunda ainda com a ERS, mas se concordarem, paramos dentro de 10 minutos e depois retomamos na segunda audição a requerimento do PST. Muito obrigada.